Gêneros textuais. Trava-língua é um jogo verbal utilizado como forma de aprendizado lúdico para crianças, adolescentes e adultos. O principal desafio é conseguir reproduzir com clareza e rapidez versos ou frases que possuam uma pronúncia difícil, devido ao grande número de sílabas repetidas ou similares. Exemplo do trava-língua que a gente conhece bastante é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Parlenda são versinhos com temática infantil recitados em brincadeiras de crianças. São usadas por adultos também para entreter e distrair os pequenos. O exemplo é: hoje é domingo, o pé de cachimbo. Receita. A receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo. O exemplo está na receita da rosquinha de leite condensado. Poesia. A poesia é um tipo de texto que traz um formato diferente, composto de estrofes e versos. Ele costuma ter um ritmo de leitura musicado, pode ter rimas e expressa os sentimentos do autor. O exemplo que nós temos é de Sandra Aimoré, a poesia Será que Pode? Lenda. A lenda é um tipo de narrativa passada de geração para geração e contada como se fosse uma verdade. Tem elementos fantásticos e pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos reais. Como exemplo, temos a lenda do Saci Pererê. Gênero informativo. Tipo de texto que tem como principal função informar sobre acontecimentos, pessoas, lugares, entre outros. Há muitos gêneros textuais informativos. Como exemplo, temos um aviso aos senhores usuários de um elevador. Fábula. A fábula é uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos. Costuma apresentar uma moral ao final e geralmente os personagens são animais. Como exemplo, temos a fábula da raposa e a cegonha. Entrevista. A entrevista é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões da pessoa entrevistada. Como exemplo, temos uma entrevista de emprego. E-mail. O e-mail ou correio eletrônico é um gênero eletrônico escrito cujas características lembram as de bilhetes e cartas, embora possam transmitir qualquer mensagem. A praticidade é uma grande vantagem deste gênero textual. E como exemplo, temos aí na tela de um computador como se mostra para a gente um e-mail. Carta. A carta envolve um remetente e um destinatário. É costume colocar local e data e iniciar com uma saudação. O assunto é livre, pois geralmente depende do que você deseja comunicar. O tamanho do escrito deve ser médio ou longo. Como exemplos, temos uma carta da Júlia, que ela mandou para um amigo Carlos. Bula de remédio. A bula de remédio tem a intenção de fornecer ao paciente o máximo de informações possíveis sobre o medicamento. Traz composição, contraindicações, dosagem, reações, precauções e outras informações do medicamento. Como exemplo, temos uma bula de remédio a seguir. Biografia. A biografia é a história da vida de uma pessoa e relata vários momentos marcantes de sua existência.
Como exemplo, temos a biografia do Maurício de Souza. Bilhete. O bilhete tem como principal função informar alguém sobre alguma coisa. A linguagem é informal e o texto costuma ser breve. Deve-se colocar o nome do destinatário e do emissor. Como exemplo, temos o bilhete da Ana para a Selma. Contos de fada. O conto de fada é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. Como exemplo, nós temos a história da Bela e a Fera.